Então, o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, todo mundo achou? Amém? Diz assim a palavra: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o outro lado do mar e lançai as vossas redes. Vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes tão grande que suas redes se romperam. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-lo. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus e dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderou dele de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homem. Amém? Esse texto, ele nos fala que Simão, Pedro, André, Tiago e João estavam em águas de Genezaré, pescando durante toda a noite. A história nos conta que eles fizeram uma tentativa de pesca, um trabalho de pesca durante toda a noite. Junto a eles havia um outro barco, além do barco de Simão e de André, que eram irmãos, Simão, Pedro e André. Havia o barco também de Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu. O lago de Genezaré também é conhecido como Mar da Galileia. É um extenso lago de águas doce, localizado ao norte de Israel. Ele tem 19 quilômetros de extensão por 13 quilômetros de largura, ou seja, é um lago realmente grande. Para você ter a ideia, a gente chama de mar os oceanos. Tem os mares, tem os oceanos, e à medida que a extensão vai diminuindo, ele toma a proporção de rios, e quando diminui mais ainda, de lago. Para você ter uma ideia, esse lago era chamado de mar porque ele era uma grande extensão de água. Seu nome deriva da palavra Quinor, que no hebraico significa harpa. Ou seja, o lago de Genezaré, ele tinha uma forma, ele tinha um desenho que parecia uma harpa. A harpa é aquele instrumento de cordas que Davi tocava. A harpa era aquele instrumento de cordas que Davi usava para poder louvar e adorar ao Senhor. Aquele mar, ele servia aquela população, ele servia aquela comunidade, porque dali eles tiravam o sustento para suas casas, para suas famílias. Na volta do lago havia uma grande faixa de povoamento de muitas pessoas. Então aquele lago, ele estava em um local, em uma localização em que havia ao seu redor comércios, comerciantes, pessoas vendendo e pessoas comprando. Por isso a palavra de Deus vai dizer que Jesus estava ali, apertado por uma grande multidão que desejava ouvi-lo. Aquela multidão não estava ali para comprar peixe, nem para vender peixe, nem para comerciar, mas estava ali para ouvir Jesus Cristo, aquele que é o verdadeiro pescador de homens, aquele que veio para nos ensinar como pescar e pescar vidas, para levar a presença do Deus todo Senhor e Salvador. A palavra vai dizer que aquela multidão que ali estava com o Senhor Jesus, elas o apertavam, e enquanto o povo se reunia ali pela manhã, a palavra de Deus vai nos relatar que chegavam os barcos da pescaria, Simão e André, Tiago e João, cada um no seu barco, e enquanto isso o povo se reunia para poder ouvir ao Senhor Jesus. Aqueles 2 barcos, eles atacaram na praia, depois de uma noite intensa de pescaria,
sem pescar nada. Você já imaginou qual seria a maior frustração de um pescador? Passar a noite inteira preparando a rede, jogando a rede, puxando a rede, preparando a rede, jogando a rede, puxando a rede, preparando a rede, jogando a rede, puxando a rede e não vir peixe algum. Você já se frustrou alguma vez quando você tentou fazer ou realizar alguma coisa, alguma obra para Deus, e as demais pessoas não compareceram, as pessoas com as quais você contava, ou com aquelas que você apreciava ou desejava que estivessem junto com você, não se fizeram naquele momento e não estavam presentes, e você ficou frustrado? Mas a palavra de Deus vai dizer que quando Jesus está no negócio, nós nunca ficaremos frustrados, porque Ele é quem proporciona a alegria, é Ele que nos proporciona a força, é Ele que nos proporciona o fôlego e o vigor para continuar, para perseverar e para caminhar nos objetivos para o qual Ele nos chamou e nos preparou. A palavra de Deus, Ele vai dizer que existe um provérbio, não a palavra, existe um provérbio popular que diz assim: o mar não está para peixe. Muitas vezes você já esteve em situações difíceis, em situações perigosas, em que você falou, pronunciou ou ouviu alguém dizer: o mar não está para peixe. Naquele dia ali, o mar realmente não estava para peixe, porque todos os esforços que aqueles homens que eram pescadores profissionais, eles conheciam as marés, eles conheciam a lua, eles conheciam o momento certo de poder lançar as redes, eles conheciam as correntezas das águas, eles conheciam todas as técnicas de pescaria, mas ainda assim, todas as técnicas que eles colocaram à disposição, pelo seu conhecimento, pela sua experiência, não trouxe-lhes nenhum resultado. A palavra vai dizer que Simão, ele diz a Jesus, quando Jesus chega para ele, Jesus diz assim, ó: vai para o alto mar e lança a vossa rede. Simão diz para ele: mas Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada. O interessante aqui, Chile, é que a multidão vinda da terra, havia uma multidão vinda da terra e haviam quatro que haviam vindo das águas. Simão, Pedro, Tiago e João, eles tinham vindo das águas. Jesus escolheu então um daqueles barcos, subiu no barco de Simão e ele começou a proferir uma mensagem, ele começou a proferir uma palavra, ele começou a trazer ânimo, ele começou a trazer vigor, ele começou a trazer forças. Aqueles que estavam ali presentes, ouvindo a mensagem dele, estavam cansados, estavam esgotados, estavam sem sonho, estavam sem promessa, estavam desanimados, estavam desistentes de tudo em suas vidas. Quando Jesus chega e quando Jesus fala, Jesus muda, Jesus transforma. Quando Jesus chega, Jesus fala, Jesus muda, Jesus transforma, Jesus restaura e Jesus nos traz o vigor de novo. A primeira verdade que eu quero compartilhar com você, e a gente trazendo toda essa introdução, a gente trazendo todo esse contexto de que os homens estavam no mar durante a noite inteira pescando e não pescaram nada. Muitas vezes a gente tenta realizar algo, a gente tenta fazer algo e a gente não consegue fazer aquele algo, porque primeiro a gente não colocou nas mãos do Senhor. Nenhum projeto que a gente pretende realizar ou desenvolver no reino de Deus, ele vai adiante se primeiro não passar pela mão do rei, primeiro não passar pela mão do Senhor, porque Ele é quem tem o controle de todas as coisas. A primeira verdade que eu quero que você aprenda é que o milagre, ele não vem antes da palavra. O milagre, ele vem sempre seguido da palavra. Nunca um milagre acontece, ou nunca um milagre aconteceu, ou nunca um milagre haverá de acontecer sem que antes aconteça, vamos dizer comigo, a palavra. A verdade que a gente aprende aqui é que o milagre, ele vem seguido de uma palavra. Nunca o milagre virá ou acontecerá antes da palavra. Por quê? Porque a palavra é o combustível para a fé e a palavra é o impulso para a ação. Quando a gente ouve, a gente é motivado, a gente é despertado, a gente é animado para então e só então, em cima da palavra, poder agir, poder nos mover. Toda palavra que sai da boca de Deus, ela sempre vai gerar alguma coisa. É por isso que está escrito que a palavra do Senhor, ela não voltará.
Porque toda palavra que sai da boca de Deus, ela gera alguma coisa. Se não em nós, dentro de nós, se não dentro de nós, fora de nós. Mas algo haverá de ser gerado no físico ou no espiritual. Porque está escrito que a palavra tem poder. E a palavra traz as coisas à existência. Jesus encontra com aqueles homens, Jesus vê o semblante deles, percebe que eles estão cansados, então Jesus vai e lhe traz uma palavra de ânimo. Jesus lhe traz uma palavra de esperança. Jesus lhe traz uma palavra de alegria. A gente não sabe o que foi que Jesus pregou, o que Jesus ensinou, o que Jesus disse naquela noite, mas a gente sabe que o resultado da palavra do Senhor Jesus gerou naqueles homens uma possibilidade. Porque Jesus diz assim: vai, pegue a redes e lance em alto mar. E ainda que Simão lhe responda: trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, ele responde para o Senhor Jesus: mesmo assim nós iremos debaixo da sua palavra. Para aqueles homens que passaram a noite inteira pescando, a palavra do Senhor Jesus gerou para eles esperança, porque eles obedeceram a palavra de Jesus. Porque quando Jesus falava, ele demonstrava a autoridade em sua palavra. Pedro foi o primeiro que reconheceu a autoridade do Senhor Jesus. Pedro foi o primeiro que reconheceu que naquele homem havia algo diferente, algo especial que poderia mudar a situação deles. Talvez ele estivesse naquela pesca durante a noite inteira, desesperado em trazer algum produto para poder vender, para abastecer as suas casas. Ou talvez pescar nem que fosse apenas um peixe para colocar na sua mesa e alimentar a sua casa, a sua família, os seus filhos. E eles não haviam pescado nada naquela noite. Mas Pedro, vendo Jesus, olhando para Jesus, percebendo quem era Jesus, porque quando você vê e você olha para uma pessoa que é crente, que é cristão, quem tem fé em Deus, você percebe logo a diferença. A gente consegue perceber, a gente consegue entender quem é e quem não é, porque a presença de Deus se faz naquela pessoa. Aleluia! A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, Ele habita em nós. Paulo diz assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo, ele testifica que nós somos filhos de Deus. Você reconhece o crente, você reconhece o fiel, você reconhece o seguidor, você conhece o discípulo, você conhece aquele que é obediente ao Senhor Jesus, pelo seu semblante, pela sua face, pelo seu agir, pelo seu falar, pelo seu andar, pelo seu caminhar, pelo seu vestir, principalmente pelo seu vestir, principalmente pelo seu agir, principalmente pelo seu falar, pelo seu se conduzir, principalmente por aonde ele anda, com quem ele anda, principalmente aonde ele vive, para onde ele vive, com quem ele vive. Porque ainda que ele viva em um local onde outros estão corrompidos, ele não se corrompe, porque a palavra diz que nós somos sal e luz nessa terra. A palavra de Deus vai dizer que Simão, quando olha para Jesus, ele o chama de mestre. Lá no versículo 5 vai dizer: respondeu Simão, mestre. A primeira coisa que ele reconhece é que em Jesus há autoridade e que em Jesus há sabedoria, porque as palavras que Jesus plantou no coração dele. Não foram palavras lançadas nos seus ouvidos que chegaram à mente, mas chegaram nos ouvidos, entraram na mente e desceram para o seu coração. Simão chama Jesus de mestre, e quando Jesus lhe pede o barco, sobe no barco e começa a falar, todos param para poder ouvi-lo. Jesus, ele ensinava diferente dos fariseus. Os fariseus eram um grupo religioso. Jesus ensinava diferente dos saduceus. Os saduceus também eram um grupo religioso e mais político. Jesus ensinava diferente dos escribas. Os escribas eram aqueles que escreviam, eram aqueles que registravam as escrituras. Enquanto os escribas registravam as escrituras em papiros e em peles de animais, Jesus escrevia a verdade nos corações daqueles homens. Aprenda isso. Enquanto os escribas registravam nas escrituras com as letras e com as penas, Jesus escrevia no corações dos homens com o seu Espírito Santo. Quando a gente para ouvir o louvor e a gente perceber e entender a mensagem que está por trás do louvor, é Cristo falando aos nossos corações.
É Cristo aquebrantando, é Cristo trabalhando, tirando as nossas preocupações, tirando as nossas confusões, tirando as nossas tentações e colocando a sua paz, porque a paz dele excede todo o entendimento. A palavra de Deus vai dizer que enquanto os escribas resistam nas escrituras, em papiros e em peles de animais, Jesus escreve nos corações dos homens. Os homens falam aos ouvidos, Bruno, mas Deus fala ao coração. Se você estiver com o seu coração espiritual e com o seu coração aberto para ouvir a palavra de Deus, tenho plena convicção de que Ele já falou a você. Tenho plena convicção de que Ele já mudou e começou a incomodar alguma coisa aí dentro de você. Eu tenho plena convicção de que Ele já fez aquele rebuliço e que você não está mais como chegou, mas há alguma expectativa há dentro de você, porque quando o Espírito Santo fala, Ele incomoda, Ele nos incomoda para sair da mesmice e para mudar de posição, porque Ele nos quer ver alegres, Ele quer nos ver vitoriosos, Ele nos quer ver avançar, Ele nos quer ver prosseguir, nunca estagnar e nunca parar por causa das decepções que as vidas muitas vezes nos empregam. Aqueles homens estavam decepcionados, eles sabiam tudo de mar, eles sabiam tudo de peixe, mas não pegaram um peixe sequer, nem uma piaba eles conseguiram poder pescar durante aquela noite inteira, nem um peixinho pequenininho eles conseguiram pegar nas suas redes para dizer, peguei pelo menos esse aqui. Nada, 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 nada. Jesus diz assim, quando você quer algo, algum objetivo da parte de Deus, Jesus diz assim, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. As suas palavras, as palavras de Jesus e as suas palavras, parábolas, revelavam o segredo dos corações e para o coração. Quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente escuta a palavra de Deus, Ele não só fala para os nossos corações, mas Ele fala dentro do nosso coração e Ele escreve no nosso coração a sua palavra. É por isso que a palavra de Deus vai dizer lá em Jeremias 31, bem assim, vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, a aliança que Deus deu a ele, os 10 mandamentos escritos em pedras. Eles desobedeceram, eles descumpriram, eles desviaram dos objetivos que Deus havia estabelecido para eles. Eles quebraram e invalidaram a aliança que Deus fez. Aí o Senhor diz, apesar de eu os haver desposado, ou seja, Jesus tomou Israel como noiva, como esposa, como se estivesse com ela em núpcias. O versículo 33 vai dizer, esta porém é a aliança que eu farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Sempre que Jesus fala, Ele não quer alcançar apenas a nossa audição, mas Ele quer alcançar o nosso espírito. Ele não quer alcançar apenas nossa mente, mas Ele quer alcançar também a nossa alma. Sempre que Jesus fala, Ele não quer alcançar apenas o nosso corpo, mas Ele quer alcançar também o nosso espírito. Quando Jesus fala, Ele quer nos alcançar por inteiro, corpo, alma e espírito, para que o nosso corpo, alma e espírito estejam a Ele submissos, para que possamos ser salvos. Hebreus 3,15 diz assim, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Todo o problema do homem está aqui. Quando o homem tem um coração amargurado, irado, fechado, retraído, ele ouve o que ouve, mas não consegue penetrar, não consegue mudar, porque ele não quer ser mudado. Quando a gente quer ser mudado, transformado, reavivado por Senhor Jesus, a primeira coisa que nós devemos abrir para Ele é o nosso coração. É como um amor, é como uma paixão, é como querer, é como gostar. Um abre o coração para o outro, para defender, para até se submeter, para até se colocar em defesa daquele ou sofrer uma penalidade que o outro haveria de sofrer. Isso se chama amor, Cida. É o que Jesus fez quando Jesus morreu ali na cruz. E Ele abriu os seus braços. Ele não estava abrindo só os braços de Eduardo, Ele estava abrindo o seu coração e dizendo, vem para mim, filho amado.
Vem para mim, filha amada, porque este sangue que aqui eu derramo, esse sangue que aqui eu derramo, é para poder pagar pelos seus pecados, é para poder remir você, é para poder atrair você para a minha presença, porque eu te amei desde o ventre da tua mãe. Antes que você nascesse, eu te conheci. Antes que você fosse gerado, eu te prometi, e eu te designei como profeta, diz o Senhor. Jesus é Rei, Jesus é Senhor, e Ele conhece os nossos corações. Não tem pessoa melhor que sabe falar os nossos corações do que Jesus. Ainda que os apaixonados e os namorados falem versos de amor, falem poesias, não tem poesia maior do que a palavra de Deus quando chega aos nossos ouvidos e desce para o nosso coração, e a gente abre o nosso coração para que essa palavra penetre, mude e transforme. Porque a gente pode ouvir homens, a gente pode ouvir pai, a gente pode ouvir mãe, a gente pode ouvir conselhos e nada deles mudar, mas quando a gente abre o nosso coração para ouvir Jesus, vai mudar. Existe transformação, existe mudança, existe restauração. Por quê? Porque nenhum milagre acontece antes da palavra. A palavra primeiro tem que ser anunciada, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, não a palavra de homens, não a palavra de pescadores, não a palavra de pastores, não a palavra de missionários ou evangelistas, mas a palavra de Deus. Se aquele que prega não prega a palavra do Senhor, nada ele está pregando, a não ser coisas dele mesmo. Porque o que importa não é o que o homem fala ou o que o homem pensa, mas aquilo que o Senhor Deus diz aos nossos corações. A gente precisa estar atento para ouvir a voz do Espírito Santo. A palavra vai dizer lá em Romanos 10:9: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração aquele novo, o coração tem que estar envolvido. Quando a gente está envolvido com Jesus, a gente está envolvido de coração. A gente faz tudo para Ele de coração, corpo, alma e espírito. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não é crer apenas com a mente, mas é crer com todo o seu ser, com todo o seu sentimento, com todas as suas emoções, com toda a sua existência, com toda a sua vida, que Ele pode fazer e Ele fará, que Ele pode mudar e Ele mudará, que Ele pode transformar e Ele transformará, que Ele irá mudar a sua posição e trazer você para uma região de luz. A Bíblia diz que Jesus ele nos tira da região de trevas, irmã Maria do Carmo, Ele nos coloca diante da sua luz, porque Ele é a luz do mundo. A palavra do Senhor Jesus e o acreditar de Simão na palavra gerou peixes e mais peixes. Olha que interessante, Simão ouve a palavra, todo mundo ouve a palavra, Jesus anuncia a sua palavra, Simão reconhece que ele é mestre, mas Simão também reconhece que ele é o Filho de Deus. Jesus uma vez pergunta ao discípulo: quem diz os homens que eu sou? Ele diz: tu és, alguns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é um profeta. Mas Jesus disse: eu não quero saber o que os outros dizem, eu quero saber o que você pensa a respeito de mim. O que importa não é o que os outros pensam a respeito de Deus, o que importa é que você pensa a respeito dele. Porque Deus quer relacionamento, a intimidade pessoal com cada um de nós. Ele não quer representantes para nos representar diante dele, porque um representante nós já temos, é Jesus Cristo. Só há um único mediador entre Deus e os homens, e esse se chama Jesus Cristo, o homem. Está escrito lá em Timóteo: só Jesus é o intermediador, o intermediário, aquele que faz a religação e união entre o homem e Deus. Deus não quer saber da sua história através de outro, Ele quer saber da sua história contada pela sua boca diretamente para Ele. É por isso que Jesus diz assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala comigo em secreto. Deus quer ouvir da tua boca os seus segredos. A gente tem muitos segredos que a gente guarda e esconde, fica guardado lá em 7 chaves. Tem alguns até que as pessoas sabem e conhecem, mas tem outros segredos que são de pura intimidade, são segredos secretos. São segredos pessoais, mas não tenha ou não pense que Deus não conheça os seus segredos. O que Ele precisa saber não é os seus segredos, Ele precisa ouvir da sua voz, Ele precisa ouvir da sua boca, que você tem Ele como aquele que recebe ou você confessa todos os seus segredos.
A palavra do Senhor Jesus e o acreditar de Simão naquela palavra gerou peixes e peixes. Tantos peixes quanto era uma multidão. Preste atenção, havia uma multidão de gente na terra, na praia, que vieram para ouvir Jesus. A elas se somaram também os pescadores. E agora há uma multidão de peixes para ser pescadas no mar. Aqueles que na terra estavam, Jesus já pescou, mas havia uma multidão no mar que precisa ser pescado. É quando Jesus diz assim: ide, pregai o evangelho a todos os povos e criaturas. Quando a Bíblia fala em mar, principalmente lá no livro de Apocalipse, ele está falando de todas as regiões da terra. Quando Deus diz assim, não haverá mais mar, Ele está dizendo, não haverá mais separação entre países e países, continentes e continentes, porque seremos todos um só povo. Seremos todos um só rebanho, diz o Senhor. Havia uma multidão ali na terra que já ouviu a palavra, mas quando aquela referência de uma multidão de peixes que haveriam de ser pescados, são todos aqueles que ainda estão longe da palavra, são todos aqueles que ainda estão perdidos na palavra. Eu tenho batido, eu tenho replicado, eu tenho insistido aqui, que nós precisamos anunciar a palavra de Deus, porque muitos peixes estão se perdendo no mar, e precisam ser salvos, precisam também ir para o céu, assim como nós fomos. Eles precisam ser pegos pela rede do Senhor Jesus, assim como nós fomos pegos um dia. Fomos separados e selecionados, sabe por quê? Porque nem todos os peixes que entram na rede vão para a mesa do Cordeiro. Alguns são separados, alguns são descartados, porque a Bíblia vai dizer assim: muitos são chamados, mas poucos. Diga, eu sou um escolhido. Diga, eu fui chamado, mas também sou um escolhido. Deus nos chamou, Deus nos selecionou e Deus nos escolheu desde a fundação do mundo. Segunda verdade, quem tem horas vai controlando o tempo aí. Segunda verdade, Jesus nunca está só, porque multidões o seguiam. Lembre de uma coisa, miríades e miríades de anjos do céu seguiam Jesus. Multidões e multidões de homens na terra seguiam Jesus. Toneladas e toneladas de peixes no mar seguiam Jesus. Cestos e mais cestos de pães e de peixes seguiam Jesus. Talhas e talhas de vinho seguiam Jesus. O que isso significa? Que onde Jesus está existe abundância. Amém, glória a Deus. Eu fiquei tão feliz hoje pela manhã, Rose, com aquelas cestas básicas que a gente conseguiu levantar, e que você veio e complementou, pela graça de Deus. Que eu fui lá fora, estava eu aqui, a irmã Lindalva, e tinha uma senhora lá mexendo no lixo, catando no lixo, buscando a latinha, para ver se conseguia juntar aquela latinha com outras que ela nem tinha, para poder vender, tirar um trocado e comprar alguma coisa para casa. Eu falei, espere aí um pouquinho, que Jesus tem alguma coisa para a senhora. Oh, glória! Aí eu fui lá dentro, peguei a cesta, entreguei àquela senhora, ela saiu feliz da vida, alegre e contente. Ah, como é bom fazer o bem ao outro e saber que quem fez aquilo não foi eu, foi você quem trouxe a sua oferta e colocou na cesta, e da cesta foi para lá e de lá foi para a mão de alguém, porque agora ela pode estar na sua casa comendo, se alimentando, ela pode estar trazendo para os seus filhos aquilo que eles não tinham, o biscoito para comer, o leite para poder tomar, o feijão para poder saborear. Porque quem foi que fez? Foi Jesus. Jesus moveu o seu coração, e o seu coração movido trouxe para a casa dele, e da casa dele foi para a mão daquele que precisava e daquele que necessitava. Deus é lindo. Presta atenção, deixe ser usado por Deus, porque Ele não quer te usar, Ele quer cooperar contigo. Eu não digo que Deus nos usa, Ele coopera com a gente, Ele trabalha junto. Deus não usa ninguém, mas Ele coopera com aquele que está disposto e se coloca na posição para poder ser usado por Ele, embora Ele não use. Aleluia, glória a Deus. Porque usar é manipular. Deus não manipula. Deus lhe dá a liberdade de você escolher servi-lo. Nós servimos a Deus por amor, porque Ele nos serviu primeiro.
A palavra vai dizer que quem está com Jesus nunca estará só, porque as multidões o seguem. Preste atenção, um homem com Jesus, ele nunca estará só. Um homem com Jesus é maior do que toda a multidão da terra. Todo o universo pode se mover contra você, mas se você estiver com Cristo, você está com a maioria. Lembra daquele profeta em que o seu servo via que todo mundo estava cercado, e ele estava preocupado, seremos destruídos, e o profeta disse: Senhor Deus, abra os olhos dele, e quando ele vê uma multidão de anjos montados em cavalos de fogo. E o profeta lhe diz: os que estão com nós é maior do que aqueles que estão com eles. Amém. Portanto, não temas. Jesus diz assim para Simão Pedro: vai para o alto. Simão vai para o alto mar, e quando ele volta, versículo 8, leia comigo. Simão vai para o alto mar, e quando ele volta, versículo 8, leia comigo. Diz assim, vendo isso, Simão Pedro, o que? Aquela pesca maravilhosa e abundante que Jesus fez e realizou, porque não foram eles que produziram peixe, não foram eles que pescaram, mas foi Jesus que pescou por eles. Quando Simão vê aquilo, ele prostra-se aos pés do Senhor Jesus, dizendo: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Jesus exalta aquele que se humilha. Aqueles que se humilham serão exaltados, mas aqueles que se exaltam serão humilhados. A palavra de Deus vai dizer assim: eu acredito que aquilo tenha saído, aquela pescaria tenha sido a maior pescaria de toda a vida de Simão Pedro. Eu acredito que em toda a vida que Simão pescou, ele nunca pescou tanto peixe como em um dia só. Ele pescou tanto peixe que encheram 2 barcos. Um barco não foi suficiente, as redes começaram a se romper, porque não conseguia deter ou segurar tanto peixe. Ele nunca teve uma pescaria daquela na vida dele. Ele nunca pescou tanto peixe em um dia só. Não foi um encontro, preste atenção, não foi um encontro de Simão com Tiago ou com João que trouxe os peixes. Não foi um encontro de Simão com a multidão que estava na praia que trouxe os peixes, mas foi um encontro de Simão com Jesus que trouxe os peixes. Há algo que você precisa encontrar em sua vida. A primeira coisa que você tem que encontrar é com Jesus Cristo. Nós precisamos ter um encontro pessoal com Ele. O que mudou a vida de Jesus, ou o que mudou a vida de Simão Pedro, foi o encontro que ele teve com Jesus. A palavra diz que, levando o barco para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Versículo 11, a gente terminar, diz assim: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e já imaginou? Ei, Marcos, você vai na praia para poder pegar o peixe, você consegue encher o peixe, encher o seu barco de peixe, e quando você chega na praia, Jesus fala: Marcos, vem aqui, eu tenho uma obra para você. Você larga todo o peixe e segue Jesus. Sabe por quê? Porque com Jesus nunca vai faltar peixe. Jesus diz assim: que vocês farão obras maiores do que eu fiz. Não se preocupe com as coisas materiais passam ou ficam, mas as coisas espirituais, elas são eternas. Nós aprendemos que nós devemos juntar tesouros nos céus, onde a traça não corrói, nem os ladrões vêm, nem roubam. Os tesouros no céu, eles são infinitos e eles são eternos. A palavra, para a gente terminar, ela vai dizer assim, que a rede, ela se rompeu e ela não aguentou. Eu peço que Jesus te encha tanto do Espírito Santo, que as redes que ainda estão te prendendo sejam todas quebradas. Tudo aquilo que está te prendendo, te travando para você ser lançado nas águas do Espírito Santo, nas correntezas do Espírito Santo, sejam quebradas, rompidas, dilaceradas, para que você possa avançar. Ele avançava e a água estava nos pés, ele avançava, a água estava no tornozelo, ele andava, a água chegava no joelho, depois chegava na cintura, até que a água o cobria, que a água possa cobrir você, e você não mais depender dos seus pés no chão, mas depender das asas do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Jesus, ele é lindo, Jesus, ele é maravilhoso.
que Jesus veio para nos trazer e nos dar uma vida em abundância. Amém? Amém. Irmão, nós vamos fazer a celebração da ceia. Para você participar da ceia do Senhor, você precisa ser crente, batizado, membro de uma igreja, estar em comunhão com Deus, estar em comunhão com seus irmãos, estar em comunhão consigo mesmo. Para a gente traduzir tudo, você precisa estar em paz. Se você não está em paz, eu lhe dou 1 minuto para você orar, pedir perdão a Deus, porque Ele vai quebrar toda a angústia do seu coração agora e lhe trazer paz. O que a gente precisa é exatamente estar na posição de paz com Deus, shalom de Deus. Quando a palavra de Deus fala shalom, ha shalom mi Adonai atem, no hebraico, a paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus diz a palavra shalom, Ele está falando saúde, alegria, paz, felicidade, prosperidade. O shalom de Deus é uma paz por completo, é aquela paz que tira da gente toda e qualquer preocupação. Que a paz de Deus possa reinar no seu coração e você saber que hoje vai ter peixe na tua mesa. Sabe o que significa o peixe na mesa? O pão e a provisão. Eu oro para que Deus determine que nunca haverá falta de pão na tua mesa. Na tua mesa terá pão e abundância para você dar e distribuir com outros que não têm, para que você possa compartilhar com outros que não têm. Irmã Rose, irmão Edmilson, quero convidar os casal aqui à frente. Eles vão estar juntamente conosco, nos ajudando, para que a gente possa fazer a distribuição da ceia do Senhor. Se você atende essas condições, é crente, batizado, está em paz com você mesmo, com a tua igreja, com o seu irmão, fique em pé, para que você possa participar da ceia do Senhor. Pode pegar ali, fique à vontade. Vamos cantar? Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Quando a igreja canta, você que ainda não fez uma aliança com Jesus, se você quer fazer uma aliança com Jesus e entregar a sua vida ao Senhor, faz assim um sinal: eu quero fazer uma aliança com Jesus. Eu ainda não sou crente, eu não sou evangélico, ainda não fiz uma aliança com Ele, mas esta noite eu ouvi a palavra, eu ouvi a mensagem, eu quero fazer esta aliança. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus, porque eu sei que Ele é o meu provedor, é Ele que vai trazer a abastança à minha casa, a minha provisão. Faça assim um sinal para mim. Você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você quer fazer uma aliança com Ele, você já ouviu a palavra, você entendeu a palavra, mas você quer confirmar isso essa noite, faz o mesmo sinal. Você já foi crente, você se afastou do Evangelho, mas você quer retornar aos pés de Jesus, faça assim um sinal. Amém, irmã Helena, a senhora já é crente, batizada, em nome de Jesus. Mas sempre é bom a gente estar reafirmando a aliança, não é isso? Oh, glória. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.
promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Está escrito na palavra do Senhor que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, repartiu, deu aos seus discípulos, ele deu graças a Deus, e ele falou assim: tomai e comei, este é o meu corpo. Comamos. Da mesma forma, o Senhor Jesus tomou o cálice com o vinho, ele deu graças ao Senhor e disse: este é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós para a remissão do pecado. Bebamos. Quando acabou de cear, Jesus disse: fazei isto em memória de mim até que eu volte. E a palavra que a gente usa para dizer ora vem Senhor Jesus é Maranata. Vamos dizer? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mais uma vez. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém. Fique em pé. Estenda a sua mão cá para frente. Ficamos muito felizes com a presença de todos vocês, principalmente aqueles que nos visitam. Sabe que a porta dessa igreja está sempre aberta para aqueles que queiram vir nos visitar. A igreja, ela é a casa do Senhor, é o coração do Senhor Jesus Cristo. Portanto, se sintam à vontade aqui para sempre estar na companhia do Senhor e alegrando também os nossos corações. Nos alegramos quando vemos todos que estão alegres na presença do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus seja derramado sobre nossas vidas e nossos corações. Que esse amor inunde a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, nossos cônjuges. Que esse amor do Senhor Jesus, que um dia nos conquistou, também conquiste aqueles que ainda não estão na sua presença e principalmente aqueles que fazem parte da nossa parentela. Ó Deus, que o teu amor alcance os nossos filhos, as nossas filhas, nossos primos, primas, tias e tios. Que o teu amor alcance os nossos vizinhos, esta cidade, este bairro do Teotônio Vilela. Que a graça preciosa do Senhor Jesus Cristo, que pagou o alto preço ali na cruz, esteja sobre cada um de nós. E que a gente também, como Jesus fez, graciosamente, a gente também possa contribuir para que o outro possa receber da porção dobrada dos céus. Que a doce esperança e consolação do Espírito Santo seja a nossa confiança hoje e eternamente, de que um dia estaremos fazendo parte daquela grande colheita na presença do Senhor Jesus e lá na glória do Pai eterno, hoje e eternamente. Amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém.